Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal São José I Santo. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. E antes rezar um pouco, né? Porque nós precisamos de rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Queita de homem a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, quer pureza, quer vida e quer luz. Ninguém para esse vento passando, ele sopra, ele passa e sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Senhor, no silêncio desse dia que amanheceu, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente, veremos as aparências dos teus filhos, como tu mesmo vê, e assim não verei senão o bem de cada um. Cerra meus ouvidos toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se aproximam de mim sintam a tua presença. Revista-me da tua beleza, Senhor, que no decurso desse dia eu te revelo a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Eu passei a semana, não gravei durante essa semana, porque o meu cenário é aqui a céu aberto, né? Em casa eu não gosto, eu gravo, mas não fica bom. Então eu gosto de gravar aqui. Mas por outro lado, estou feliz e alegre, não só eu, porque choveu bastante, está chovendo no Brasil inteiro. Então a gente só pode estar feliz e alegre. E quero me desculpar porque eu queria gravar quinta-feira, mas eu gravo lá dentro, depois o vídeo não anda, então eu não gravo, né? O texto que nós vamos meditar é um texto bom, né? É Mateus 26, de 6 a 13. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso. Quando Jesus estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher, levando-lhe um frasco de alabastro, como perfume de mirra muito caro. Derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Podia-se vender bem caro e o dinheiro seria dado aos pobres. Jesus, porém, disse: por que você se incomoda? Esta mulher, ela praticou uma boa obra para comigo. É como efeito, os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estou sempre com vocês. Pois bem, ao derramá-lo este perfume sobre meu corpo, ela fez vista do meu sepulcro. E lhe garanto, aonde quer que esta boa notícia for proclamado, também
se falará de que do que ela fez a memória dela. Lembra-se da memória dela. Então, esse evangelho tem mais de um texto, né? Esse aqui eu estou no Mateus, cada um tem uma versão diferente. Uma fala da mulher sempre, né? Que Simão não ofereceu água para ele lavar os pés. Isso aqui é diferente. Na verdade, o discípulo que se irritou com ele era Judas Iscariote. E Jesus sabia muito bem por que ele ficou irritado ao derramar o perfume. Dizer, era bom que vendesse, né? Eu disse desperdício. Diz, não é desperdício, porque ela está me preparando para o meu sepulcro. Como de fato, naquela região, para quando ia sepultar alguém, mesmo que fosse na hora certa, eles faziam tipo de não era um blasfemado, mas era uma preparação de mirra com outra coisa lá que servia para segurar o corpo uns dias, como José de Arimateia Nicodemo fez com o corpo de Jesus. Mas o que é que tem de bom aqui? O que tem de bom é que ele estava na casa de uma pessoa e fala que era leproso. Muito dificilmente alguém entrava na casa de um leproso, mas Jesus entrava, né? E uma mulher caiu, despejou esse frasco de perfume sobre a cabeça dele e disse que não parava de beijar os pés dele e lhe enxugar com os cabelos, chorava o tempo todo. E um discípulo diz, que desperdício, podia se vender esse perfume por um bom dinheiro e ele era muito caro. Jesus, conhecendo a intenção da pessoa, diz, por que se preocupa? Pobre vocês sempre terão com vocês, mas eu não. Além disso, ela fez uma obra boa para mim, me preparando para o meu sepulcro, né? Eu não vou estar o tempo todo com vocês. E como ser humano, né? Ontem nós estávamos no terço e vamos meditar o terço da luz, os mistérios da luz. E aí a gente tem um terço, mas o rosário outrora era só 150 Ave Maria e 15 Pai Nosso. E hoje é 200 Ave Maria, 200 Ave Maria e 20 Pai Nosso. E a gente percebe que os mistérios que João Paulo II fez só estão no mesmo inspirado, porque todos os outros mistérios é sobre Jesus. Nascimento de Jesus, batismo de Jesus, perca de Jesus, então toda a vida humana dele, né? Mas os mistérios da luz, começando pelo batismo, é enigma, é mistério, né? Quer dizer, o batismo de Jesus é um mistério que por muitos e muitos anos alguém dizia Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecado. Ele precisava se batizar sim, porque se ele não se batiza, ele não ia buscar o povo de outrora que estava no purgatório, que tanta gente não gosta de ouvir. A palavra, naquele tempo, não se usava essa palavra, né? Mas já existia. Lá estava Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos os amigos de Deus estavam lá. Mas tem gente que ignora, não conhece a graça, nem o amor e nem a misericórdia de Jesus, então falam pelos cotovelos. Mas se ele não se batiza, aquele povo não tinha salvação. Inclusive Moisés, que foi um salvador, né? Elias, Enoque, que foram arrebatados. Melquisedeque, que é um homem que não tem genealogia. Mas toda gente importante. E o segundo mistério é o milagre de bodas de Cana da Galileia, né? Aquele mistério, aquele também interessante. Alguém diz assim, não, mas eu já vi uma pessoa falar para mim, inclusive não era da nossa religião, de outra, isso aquilo lá não foi nada, não foi vinho não, aquilo era um suco. Jesus não bebeu daquilo. Não foi.
Jesus transformou, o vinho é feito de suco de uva. Jesus mudou a natureza da água, transformou em vinho de boa qualidade. Tanto é que mandou o servente levar para o mestre Sala, e o mestre Sala ignorou que o noivo serviu vinho inferior primeiro e serviu um superior depois. E os discípulos dele acreditaram nele por causa daquele milagre. João não fala milagre, fala sinal, né? E o outro, segundo a restauração do reino de Deus, é tudo sobre a divindade de Jesus. Os outros é tudo sobre o ser humano. Mas os mistérios luminosos são todos sobre a divindade. O outro é a restauração do reino de Israel, que sempre foi de Deus, né? A coroa foi usada por Saul, por Davi, por Salomão. Depois, quando repartiu os reinos, aquela coroa não desapareceu. Jesus restaura o reino de Israel na terra, e então ele fica como, e diz: agora o reino de Deus está no meio de vocês. E o quarto mistério é a transfiguração de Jesus. Eu acho interessante que ele sobe ao Monte Tábor com 3 apóstolos: João, Tiago, Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que têm um significado também. Mas é interessante que eles estão com Jesus. Então Jesus transfigura diante deles. Mas quando eles veem Moisés e Elias, eles caem prostrado. Prostrado é deitado com o rosto por terra, para não ver os personagens, porque tinha uma superstição que morreria. Como eles tinham, que Moisés e Elias estavam no céu, não estavam. Jesus foi buscar o purgatório. Tem outro nome, mas é o que nós chamamos hoje de purgatório, e muita gente ignora que sempre existiu, né? E o quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Jesus está aqui no crucifixo, ele está. Enquanto não é Bento, é só uma obra de arte, mas depois de Bento, Jesus está aqui porque ele venceu esse símbolo maléfico e transformou-se no símbolo da redenção. Isso Paulo fala para nós. E na Eucaristia ele está intacto, inteiro, não é um pouquinho Jesus, é Jesus todo. Tanto é que na hora que o padre ou o ministro entrega para a gente, fala assim: corpo de Cristo. Né? Alguém fala assim: mas não bebe o vinho, só come a carne. Não existe corpo vivo sem sangue. Então, mas por que o padre? Porque quando ele instituiu, ele deixou bem claro. Quando ele diz: tomai e comei. E o vinho ele diz: tomai e bebei. E tomai e comei, isto é meu corpo. E o vinho diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que fizer em minha memória. Então, por isso que só o padre toma, porque é ele que está fazendo a memória de Jesus. Nós estamos celebrando, né? Mas quando a gente está em encontro, eu já muitas e muitas vezes, quando a gente está em encontros somente pessoas que trabalham na igreja, que está à disposição da igreja, à disposição do padre, a gente comunga nas duas espécies. E outra, seria impossível comungar hoje nas duas espécies com o tanto de gente que tem. Então, ainda mais com as doenças que foram surgindo. E outra coisa, a hóstia não apesar de ser bastante, ela não é duas, é um pão só. Só foi confeccionado daquele jeito para facilitar, porque outrora era pão partido e era muito fragmento, caía na mesa, e ali não pode se perder um fragmentozinho, né? Então é como está aqui. Então, os mistérios da luz é pura divindade. João Paulo II estava inspirado quando ele fez. Mas as pessoas não rezam porque acham que o terço é a repetição de palavras. Mas eu digo para vocês, com exceção da Santa Missa,
É a maior oração que tem na igreja, é o terço. Quando a gente reza, né? Nós rezamos toda sexta-feira que nós temos um terço. E nesse texto aqui, Jesus vai dizer para o contraditor que a mulher fez uma obra célebre, que todas as vezes que esse texto for lido, vão lembrar da memória daquela mulher. Não é como aquele centurião romano que ele curou o servo, mas quando ele ia indo para casa, ele falou: Senhor, não precisa. Eu também sou subordinado como o Senhor, eu também tenho soldado das minhas ordens. Não sou digno que entre na minha morada. Diz umas palavras daí mesmo e serei salvo. E Jesus então diz: nunca vi tanta fé. E o nome dele ficou célebre, né? Todas as missas celebradas o nome daquele centurião romano, que é célebre. Tem até uma história que Roma eles gostavam muito de teatro, né? E aí tinha um romano muito importante que era da corte, e um dos filhos era artista, né? E o outro tinha muito valor, mas o outro ingressou no Império Romano, na frota militar de Roma, e o homem morreu. Aí, passado um tempo, morreu um amigo dele e disse que se encontraram lá, não sei de onde, se encontraram e ele disse: daí, como é que tá as coisas lá? Eu disse: tá bom. Ele falou: e meu filho lá, como é que tá? O filho dele, o famoso, era o que era artista, que ele viu um grande futuro. Ele falou: não, aquele lá não, aquele lá acabou, ninguém. Agora você tem um filho célebre. O nome dele é proclamado todos os dias, muitos milhões de vezes por dia, e é verdade. E o nome daquele centurião era Marcelo. Só que por causa daquilo ele pagou o preço. Alguém pensa que ele só ficou naquilo, mas ele foi. Eles mandavam para Gaia quando eles contrariavam eles, mas como ele era um centurião, eles mandavam, mas ele não chegava nessa Gaia. E a Gaia, quem não sabe o que era, a França era tão ruim que era chamada de Agaia. Mas eles mandavam, quando a contrariedade era grande, para eles foi muito grande, ele foi convidado para ele dar um testemunho, ele deu. E o general, junto com o Pilato, falou: manda ele para Gaia, ele não pode sair esparramando isso por aí. E ele não chegava nessa Gaia, eles matavam no caminho, né? Então, e o nome dele é Marcelo, mas é pouca gente sabe. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é alimento, né? E a gente precisa se alimentar dessa palavra de Deus. Mas o corpo de Cristo é mais alimento ainda. Mas aí a igreja tem, não é regras, não são regras, é dogma de fé. Algumas pessoas não podem receber o corpo de Cristo. Mas não podem receber por quê? Porque está irregular com os sacramentos, né? Os sacramentos todos são dogma de fé e é numa ordem. Então, primeiro é batismo, segundo confissão, terceiro Eucaristia, quarto crisma, quinto ordem, sexto unção dos enfermos e o sétimo matrimônio. O matrimônio é o último, né? Mas todos são sacramentos e sacramentos todos são dogma de fé. Por isso que a gente não pode brincar com eles. Eu falei que eu ia trazer aqui para apresentar o dia que eu viesse gravar o disco para falar do ano litúrgico, mas eu deixei para um outro dia dessa semana, porque essa semana eu não gravei ainda, né? Estou gravando hoje. Deixei para gravar, fazer um dia dessa semana que está mais perto do advento. Nós já estamos terminando o tempo comum, e aí eu vou mostrar para vocês como que é o ano litúrgico da igreja. O disco não é atualizado, mas dá para ver tranquilamente como que é celebrada a igreja. A igreja não celebra dias, celebra dias, né? O dia do padroeiro, mas a igreja celebra tempo. Então, aí o dia que eu for falar no próximo vídeo, eu vou trazer aqui o disco e vou gravar e mostrar para vocês como que é o ano litúrgico, né? Ele
termina bem antes do nosso. O nosso ano começa em janeiro. Então, dia 24 de novembro, nós estamos celebrando o dia de Cristo Rei do Universo. Aquela semana ainda é tempo comum. A partir do próximo domingo, então nós entramos no tempo do Advento. Mas isso eu vou deixar para falar o dia que eu tiver trazer aqui para mostrar para vocês tudo direitinho, como é que foi, quando é feito isso e por que funciona assim. E bate certinho com o calendário nacional, né? Em todos os países que ele tiver. Em qualquer lugar que você for, o calendário litúrgico é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Hoje, se a missa é na China, no Japão, é diferente porque o dia é diferente. Lá o horário, é o fuso horário. Mas aonde for, o evangelho é o mesmo. Não tem mudança. Se for na África, se for na Ásia, se for em qualquer lugar do mundo, é o mesmo. Então a organização é muito impecável. E a igreja é zelosa. Então, por que umas pessoas podem comungar e outras não? Tão proibido? Não, não existe, já foi. Não existe a palavra proibido. Há pessoas que estão impedidas de comungar. Mas isso eu não vou explicar, porque se vocês quiserem uma explicação bem feita, tem no YouTube um padre chamado Padre Leonardo. Ele dá aula e ele tem aulas abertas. Eles dá aula, é pago, mas ele tem muita aula aberta. E aí ele vai explicar direitinho como que é. E ele é padre, é doutor. Então ele explica bem claro por que isso, por que não aquilo, por que isso aqui, por que esse outro não. Certo? A gente vai falar, as pessoas não aceitam muito, sendo padre. Ainda mais ele que é doutor, tem 3 ou 4 doutorados, e um dos doutorados dele foi feito na Itália, né? Com muita grandeza, o homem é rico em sabedoria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês viram que Jesus é amor. Jesus valoriza as mínimas coisas. Então, nós precisamos também valorizar todas as coisas de Deus. E o que é de Deus? Tudo que é meu é de Deus e tudo que é de Deus é meu. Como assim? Da forma que eu estou vivenciando a minha vida. Que eu tenho consciência que a minha vida não é só a caricatura, só isso aqui, que essa tem prazo de validade. Mas dentro de mim tem uma vida celeste que um dia eu vou dar conta dela. A princípio ele confia essa vida aos nossos pais. Enquanto a gente é criança, no momento que você fica adulto, ele confia a você. Então agora você não tem que dizer, não sou isso por causa disso, meus pais não me ensinaram, não, meus pais também não me ensinaram, mas eles me batizaram, meu pai e a minha mãe se separaram, eu tinha 4 meses de nascido, então não tive ensinamento. Mas eu fui batizado e sabia, e crismado, porque naquele tempo crismava com 3 anos, né? E só vim fazer uma catequese já adulto para casar. Eu era casado, mas não só no cartório. E casado no cartório não pode comungar. Então é uma porção de outras coisas que não pode fazer, né? Então, e o padre que me deu aula não foram muitas, mas depois nós tivemos uma vida, vivenciei com ele mais uns 3 anos e ele me ensinou muita coisa, e depois dele outros e mais outros. E é justamente por isso que eu coloquei esse canal no ar. Com muitos anos trabalhando nesse campo e fazendo preparação ao batismo, e vendo que as pessoas não valorizam aquilo, e vendo que as pessoas batizadas trocam o batismo dele por como fez Isaú, por um prato de mingau, e às vezes até por menos do que isso, porque não sabe o valor que tem o sacramento, né? A Bíblia tem no capítulo 7, o versículo 6 do capítulo 7 de São Mateus. Se você ler lá, você assusta, que Jesus fala sobre os sacramentos, né? Então, como eu já falei aqui, ninguém está proibido, está impedido. No momento que você regularizar a sua situação, você passa a comungar. Mas a palavra de Deus também é alimento. E o corpo
já é mais para a nossa unificação. Só com Jesus não, uns com os outros. E aí muita gente vai na igreja, comunga e é de mal com os irmãos. Isso é pecado mortal, né? Porque a comunhão do corpo de Cristo não é só para eu receber o corpo de Cristo, só receber a graça e pronto. Não, é para nossa unificação. Porque um dia seremos um só corpo, né? Todos nós juntos vamos formar o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vê claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vê. Se pelas costas sinto que me abrange, também de frente sei que me percebe, para ficar longe do teu espírito, o que eu farei, onde eu irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejante ou nos confins do mar. Se eu te disser que as trevas me esconde, que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me estecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Diga isso para você mesmo, sempre. Diga sempre. Eu fui tecido no seio materno pelas mãos de Deus. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Não importa o jeito que você está vivendo. É um primeiro passo para o seu encontro com você mesmo. E enquanto você não tiver esse encontro com você mesmo, você não vai conhecer Jesus na sua pessoa. Porque Jesus é Espírito. Quem comunga recebe o corpo de Cristo. Quem não comunga, escuta a palavra e reza, né? Mas Jesus está em todos os lugares. Ele diz, onde dois ou mais estiver reunido, peça ao Pai tudo o que quiser, em meu nome lhe será concedido. Mateus 18, 20. Lhe será. Mas onde dois ou mais estiver reunidos, mas aí a gente pensa que basta estar junto, basta estar rezando junto, mas às vezes nós estamos rezando junto, mas um está pensando em lograr o outro está pensando em tomar alguma coisa do outro. Essa oração Jesus não aceita, Deus não aceita, né? Nós temos um grupo agora que nós rezamos terço, sexta-feira, então aquilo é rezar junto. Uma só alma, um só coração, a gente já se sente numa congregação. É onde eu estou buscando inspiração e segurança para poder manter esse canal no ar. E vocês? Se vocês não quiserem, ele está desmoronando. Se vocês resolver, ele vai subir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meu irmão e minha irmã, eu não quero me prolongar, porque esses vídeos muito compridos não vai muito longe. O que eu vou fazer a próxima vez que eu for, essa semana que eu for gravar, vai ter um pouquinho de paciência, porque o assunto que eu vou passar para vocês tem que ser de uma vez, não pode ser fatiado. Então, mas hoje eu vou parando por aqui, agradecendo a presença de vocês, agradecendo 4 pessoas que se inscreveram ultimamente, mesmo o canal não estando bem, e reclamando a ausência daqueles que estavam comentando, que não comentaram mais. Peço que voltem a comentar, porque o nosso canal só caminha com a ajuda de vocês. Já falei aqui muitas vezes, sem vocês não vai a lugar nenhum. Esses dias que
estava chovendo, eu parei para refletir, rezar e refletir e lembrar-me que o meu objetivo aqui não é ensinar, o meu objetivo aqui é passar para vocês a palavra de Deus cristalizada. Desejo um ótimo final de semana para todas as pessoas que esse canal tem acesso, pouco importa o jeito que você está. No momento que Jesus tocar em você, você muda, não vai mudar na hora, mas vai mudando. Que a paz de Jesus esteja sempre com vocês e que tenham um final de semana maravilhoso. Inclusive quero desejar também esse lindo final de semana para minha prima lá do Nortão e para uma sobrinha lá em Sergipe. E para todas as pessoas, para os meus filhos que não estão aqui, que moram distante, para os que estão perto, e desejar um ótimo final de semana para todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.